nossa página. Então, como eu estava falando, né, às vezes o microfone não fica muito bom quando liga a câmera, eu não sei porquê. Tentei resolver aqui, mas não consegui. Agradeço a vocês que estão aqui hoje, espero que vocês estejam bem e que estejam se prevenindo aí durante essa pandemia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante nesse mini curso, né? Como eu estava dizendo, é um mini curso, então a gente tem sempre algumas lacunas a serem preenchidas e todo o assunto que a gente fala, né, sobre todo o material que a gente fala sobre esse assunto, ele não se esgota porque a cada hora tem uma informação nova. E agradecer as 52 pessoas que estão aí, a Amélia também, né? A Amélia falou que não era para falar de você, mas tem a Larissa, o Igor já entrou, Albuquerque Iris, Nox Galdino e outras pessoas que eu estou vendo aqui, né? Que falaram boa noite. A Rafaela Portugal, a Milena. Vamos começar a falar pra gente, vamos deixar as dúvidas para o final. Não se esqueçam de preencher o nome lá para poder ter o certificado depois. As reclamações de certificado sempre vão continuar, porque quem escreve os nomes de certificado são vocês, então se vocês escreveram errado, a gente não tem culpa, né? Porque a gente pega a lista e automaticamente é gerado certificado. A gente aceita aí as sugestões de vocês de temas, né, e tudo mais. Vamos tentar ser o mais breve possível e deixar as dúvidas para o final. Se atentem, né, para a lista de presença, como eu falei. E aí já peço desculpas aí pelo esse áudio horrível, mas é o que a gente pode ter hoje. Já está um tempo assim, não estou tentando corrigir, mas não consigo. Já tentei outro microfone aqui, mas não fica bom. O lance é a webcam mesmo que está com problema. Então, qualquer coisa eu pedi aí para o Igor, a Larissa, o Fabiane ou o Vitor falarem comigo pelo WhatsApp se tiver algum problema, tá? Queria agradecer aos monitores que estão, né, com a gente aí nessa empreitada. Se não fosse esses monitores, a gente não teria mini curso, né? E especialmente aí a Larissa que ajudou desde o início a montar esses slides aí e com muita coisa, a gente atualizando a cada dia o que tinha de novo para a gente trazer para vocês. E ao Vitor Gabriel, a Fabiane e o Igor que vai ajudar a gente hoje aí nos certificados. Então a gente tem o objetivo desse mini curso, né, de falar de alguns conteúdos relacionados ao EPI, né, que a gente tem que utilizar, né, nesse momento de pandemia, e apresentar as medidas de segurança para a utilização correta desses EPIs, né? E a gente sabe que já é sabido e muito falado e debatido e informado e refalado que o momento de aparamentação e desaparamentação, palavras difíceis de falar, que é o momento onde tem mais contaminação com o coronavírus, né? E se sabe também que a transmissão se dá muito mais fortemente pelo ar do que pelo contato, né? Porque o vírus ele tem um tempo de ficar em tecido, de ficar em superfície, né? Ele, dependendo da superfície, ele vai morrer e ele precisa estar em algum lugar que favoreça a sua manutenção, a sua viabilidade de infecção. Tem alguém com o microfone aí aberto. Então a gente vai falar. Quem está com o microfone aberto aí sem querer, gente? Fecha, por favor. Obrigado. Então, vamos apresentar as medidas de segurança para a utilização correta desses EPIs, né? Mostrar o que a OMS fala, preconiza, demonstrar a importância da utilização dos EPIs no combate, né, e a prevenção da Covid-19. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma interação com vocês e a gente sabe que aqui tem pessoas, né, de várias partes do estado, ou de municípios, até de outros estados estão participando, e a gente queria saber se você já utilizou ou precisou utilizar EPIs durante essa pandemia. Então aí vai aparecer no chat, né, o PIN e o link para vocês clicarem, quem quiser participar, e a gente vai ver aqui em tempo real quem já precisou utilizar EPI neste momento de pandemia. Eu vou tirar aqui a minha apresentação para poder a Larissa ou a Fabiane poderem apresentar. Tá aí o endereço, ó, mint.com, e o PIN é esse aqui. É só recortar e colar e vocês responderem lá. Se já precisou, né, se utilizou durante essa pandemia,
a gente já está vendo aí que já tem respostas que sim, né? Que eu tenho algumas pessoas que curiosamente precisaram usar EPI porque tinham que cuidar de alguém, né, ou de algum parente, ou porque estava em algum local que precisou levar algum parente a uma instituição de saúde, ou até mesmo porque trabalha com isso. Então essa é a nossa curiosidade. Já precisou utilizar EPI durante essa pandemia? É isso que a gente quer saber. Vamos dar um minutinho aqui para a gente ver a participação de vocês. A gente tem 11 pessoas dizendo que sim, 5 que não. Alguns vão fazer esse mini curso só para poder ter uma instrução, né, saber como que se usa, o que é preconizado, e outros já utilizam, né? Por isso que é bom a participação de vocês também no chat aí para a gente saber, também nessas enquetes que a gente faz. Então aqui a gente tem a participação 21 pessoas até agora no nossa enquete. Uma enquete bobinha, mas necessária para a gente ter uma interação com vocês. E 75 pessoas participando aqui no nosso encontro de hoje, né? A gente está fazendo encontros em horários variados para poder atender as demandas de todos, né? Tem pessoas que trabalham, já estão em casa esse horário, tem pessoas que pediram esse horário, tem pessoas que preferem final de semana, a gente já fez mini curso final de semana também. E a gente preferencialmente, né, faz de manhã ou à tarde, mas esse horário foi para a gente ver se dava certo. E está dando certo também de noite, né? Então a gente tem a participação, né, de 20 pessoas, mais 6. Eu vou dar um print aqui, vou colocar assim mesmo. Pode parar de apresentar, Fabiane. Eu vou começar a apresentar aqui e vou colar lá a participação de vocês nesse momento. Então, como a gente sabe, né, os EPIs, né, eles são uma forma de a gente evitar, ou tentar o máximo possível evitar se contaminar, né, esse vírus que tem um alto grau de contágio. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a conceituação, né, falar um pouco sobre a Covid-19, os aspectos legais relacionados ao uso de EPI, o racionamento dos EPIs que a gente vê desde o início aí, né, e os protocolos de vestimenta. Então, o que são EPIs, né? Às vezes as pessoas, né, eu vejo muitas aulas onde as pessoas não partem do básico, né? E toda vez que eu vou fazer alguma palestra, aula, apresentação, mini curso, eu sempre trago as definições, porque às vezes parece óbvio a gente falar o óbvio, mas a gente tem que começar sempre do básico. Então, os EPIs eles são equipamentos de proteção individual, né? Então, qualquer equipamento destinado, né, ou utilizado pelo trabalhador para ele se proteger, né, contra riscos ou ameaças à sua segurança, à sua saúde, é considerado EPI. Então, ele é um acessório utilizado para isso, né? Então, os EPIs mais utilizados pela equipe de enfermagem são avental, capote, máscara cirúrgica, máscara de proteção respiratória, óculos de proteção, touca ou gorro e luvas, né? Então, vocês que já estudaram fundamentos, quem também não é da área da enfermagem, mas que está aqui fazendo mini curso, são esses os EPIs mais utilizados, né, no combate, né, de você se prevenir, na verdade, não falar combate, né, mas você se prevenir contra qualquer tipo de infecção, principalmente atualmente a Covid-19. Então, medidas de segurança para os profissionais de saúde face à pandemia, ele é utilizado conforme a determinação do Ministério da Saúde. Então, a gente tem aqui, né, o avental, óculos, máscara, que a gente vai falar muito de máscara, né, gorro, touca, luva, né, muito comum a gente falar de luva, né. Então, o que a Covid-19 tem a ver com o uso de EPI? Né? Então, a doença se caracteriza como uma síndrome gripal que acomete principalmente as vias respiratórias, né? Principalmente, a gente já falou em outros mini-cursos que pode afetar vários tecidos do corpo, mas o principal são as vias respiratórias, e quem tem problema respiratório, né, já é do grupo de risco, assim como aqueles outros que têm problemas também sistema imune ou doença crônica pré-existente que já enfraquece, entre aspas, naturalmente suas defesas, né? Porque seu organismo já tem que conviver com uma doença, imagine com mais uma. Né? Então, dentre os sintomas mais comuns que a gente observa, né, na Covid-19, febre, tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, que não é comum em todos, mas quem já tem propensão a ter, vai ter, né?
cansaço, obviamente ligado tanto à infecção quanto à infecção do trato, né, respiratório, e diminuição do apetite e dispneia, né, que é a dificuldade de respirar. Então, dessa maneira, os usos dos EPIs, né, eles se torna extremamente necessário, né, porque o contágio ele vai ocorrer por essa parte de proximidade. Não sei nem por que está tocando o telefone. Então, voltando, gente, desculpe, não sei o que aconteceu, porque eu não estou esperando ninguém. Então, de acordo com a Constituição Brasileira, em 1988, e a Convenção número 15.512 da Organização Internacional do Trabalho, toda empresa ou organização é responsável pela saúde e segurança do trabalhador e aqueles que podem ser afetados, né, por suas atividades. Então, a Lei Orgânica do SUS, né, ela já fala também sobre a promoção e proteção à saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho. Ou seja, a gente é amparado dos aspectos legais tanto da Constituição, né, e também, porque tem a ver com a segurança do trabalho, e também com a Lei Orgânica de Saúde, né, onde os trabalhadores eles fazem parte do SUS, logo eles têm que estar prevenidos, né? Eles têm que utilizar o aparamento adequado para poder se prevenir e também poder cuidar, né, das pessoas com segurança. Então, visto que isso é uma responsabilidade, né, da instituição, garantir os equipamentos de proteção individuais. Então, a gente tem muita denúncia, né, as pessoas falam, né, referentemente nos conselhos, denúncias de falta de recursos, né? Então a pessoa não tem condições, o profissional não tem condições de trabalhar adequadamente porque não tem EPI. Então a gente viu logo no início da pandemia o problema relacionado a isso, né? Que alguns países estavam confiscando, né, os recursos que passavam por eles, né, como máscara e tudo mais. Não que isso fosse um recurso essencial ou que iria, no caso, ser o adequado para o manejo, né, no tratamento desses pacientes, mas o que a gente via era que as máscaras e todos os outros materiais eles eram apreendidos, né, retidos, digamos assim, vai falar a palavra correta, por aqueles países para poder os profissionais de saúde daquele país utilizar. E os outros, né, como é que fariam, né? E aí a gente foi se adaptando e agora tem o material necessário, mas o preço ficou elevado devido àquela coisa da lei da oferta e da procura, né? Então a gente tem outras normas, né, que são as normas regulamentadoras. A NR6, por exemplo, trata especificamente do uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual no local de trabalho, conforme os riscos identificados à saúde e segurança dos trabalhadores. A NR32 define diretrizes precisas para que sejam implementadas medidas de proteção eficazes quanto à saúde e segurança dos trabalhadores que prestam serviços na área da saúde. Então a gente tem duas normas regulamentadoras importantes, né? A NR6, né, que especificamente fala dos EPIs, né, quando utilizar, os riscos que são identificados e qual tipo utilizar, e a NR32, que fala sobre as medidas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores de forma geral, dos riscos que ocorrem, né, no ambiente de trabalho, no caso hospitalar, postos de saúde, policlínicas e por aí vai. Então a gente tem um racionamento dos EPIs, né, ultimamente. Então os EPIs se faz necessário para o enfrentamento da pandemia, porém a gente acaba tendo uma dificuldade de reabastecimento mediante o aumento significativo do número de casos, né? Então, como a gente tem dentro do Brasil vários Brasis com determinados locais tendo surtos, né, um número maior de casos e outras cidades menor, então a gente ainda não saiu da primeira onda para poder entrar numa segunda onda, então é como se o tempo inteiro cada parte do Brasil precisasse de muito EPI e esses EPIs eles deveriam ser remanejados para aquela área de uma maneira mais eficaz e rápida para não faltar. Então a OMS desenvolveu um guia, né, para orientar as condutas, né, caso esse racionamento ocorra, né, ou seja, se caso precise utilizar por mais tempo os EPIs ou caso tenha menos EPIs
né, para serem utilizados. Então a OMS estipulou dessa forma, porque era um momento complicado. Tanto que uma coisa que a OMS voltou atrás, que eu não sei se vocês lembram desde lá do início, é que eles não recomendavam que fosse utilizado máscara, porque as pessoas poderiam tocar o rosto toda hora na rua, né? E ajeitando a máscara, isso poderia levar à contaminação, né? Infecção, na verdade, que é o correto, né? Porque contaminar é superfície que não está viva. Então, o que acontece? Depois voltou atrás e falou para utilizar, né, a máscara, e recomendando a máscara de tecido e tudo mais, que a gente já fez vários vídeos também, já colocamos no canal, já explicamos como utilizar a máscara e tal. E hoje em dia as pessoas elas estão tendo mais acesso, inclusive nas farmácias, às máscaras, né? Não que tenham deixado de se infectar mais, né? Por causa de máscara, porque o que acontece? As pessoas podem estar com a máscara e a mesma coisa que nada, né? Por que você está dizendo isso? Porque a máscara pode estar com folgas em cima, embaixo, do lado, não foi colocada adequadamente, não é reutilizada da forma adequada. Então esses fatores todos eles contam para o uso adequado da máscara. Então uma das coisas que a OMS fala do uso do racionamento dos EPIs, dentre essas medidas que eles abordam, é considerar o uso da telemedicina, né, para casos suspeitos, minimizando a necessidade de locomoção do indivíduo. O uso de barreiras físicas, como proteção de vidro, plástico, né, aquele que vocês estão vendo na televisão, até em restaurantes, para poder reduzir, né, o perdigoto, né, a emissão dos aerossóis. Quando a gente fala, que a gente não vê isso, mas uma câmera de calor consegue ver, né, a gente falando e emitindo, né, esse vapor, né, que a gente consegue ver muito bem quando faz muito frio, né, quando a gente está falando e percebe esse vapor. Mas no calor isso é muito rápido, né, e a gente não consegue ver, mas a gente está respirando isso. Então, de certa forma, o que vai acontecer com essas medidas do guia, né? Impedir que os profissionais entrem em quartos de pacientes infectados se eles estiverem sem que eles estiverem envolvidos no cuidado direto, ou seja, só entrar quem for realmente fazer o cuidado, e minimizar o número de vezes, né, que uma sala é acessada. Uma das coisas que a gente percebe muito também, inclusive em lojas, que as pessoas não respeitam muito, é o caminho de entrada e de saída, e isso também é muito comum de segurança em hospitais, né? Então, por onde as pessoas entram não é por onde elas vão sair. Para que isso? Para evitar que as pessoas elas se confrontem e passem uma pela outra e respirem o mesmo ar, né? Então isso também é importante falar. Então, como devo utilizar os EPIs durante a pandemia, né? Então aí vem mostrando a correta utilização das máscaras. Então, por exemplo, quando a gente fala do uso de máscara, né, máscaras, uma das coisas importantes é a colocação e retirada, né? E aí dei um exemplo aí de máscara aqui, e esse guia, né, de recomendações da Organização de Serviço de Saúde foi preparado pelo COFEN, né, e CORENS, e também com base na OMS. Então a colocação dos EPIs deve seguir a seguinte ordem, né? Primeiro a gente coloca o avental ou capote, depois a máscara cirúrgica, depois o óculos ou protetor facial, né, que é aquele face shield, o pessoal adora falar em inglês, a gente mora nos Estados Unidos, luvas, e aí o que a gente observa, né, quando vai fazer os procedimentos geradores de aerossóis, né, quando você vai estar próximo quando você vai participar de intubação, ou você vai colocar né, instalar uma nebulização, você vai observar que tem diferença, né? Aí você já vai ter, ó, o avental ou capote, máscara de proteção respiratória N95 ou a PFF2, a gente vai mostrar daqui a pouco, óculos ou protetor facial, gorro, touca e luvas. Então tem uma ordem para cada tipo de coisa, né? Cada tipo de procedimento que você vai lidar. O que acontece com o profissional? No momento que ele vai retirar esse material, ele está movimentando o ar com sua roupa cheia, né, provavelmente de vírus. Então esse vírus vai ficar suspenso no ar. Então quando ele está tirando a roupa, então adequadamente deveria ter um ambiente, né, mais adequado, mais que tivesse um fluxo de ar, né, uma câmara de descontaminação, assim, estou falando coisas, né, utópicas, fora da realidade, mas o ideal seria isso, igual aqueles filmes de ficção científica, né, que a pessoa entra lá e descontaminou,
Tipo, porque o que acontece? Se você vai com a roupa cheia de vírus, né? E vai para um local fechado, né? Geralmente área de expurgo ou área de troca de vestiário. Então vão ser locais que vão ter várias partículas, né, em suspensão e as pessoas vão se contaminar, infelizmente. Então aqui vem mostrando, ó, a vista do avental, o capote primeiramente deve ser pego pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura e certificar-se que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os braços e punhos. A máscara cirúrgica deve verificar se a máscara está danificada, utilizar o clipe nasal como referência para identificar a parte superior, né? Então, antes de você botar a máscara, tem que olhar para ver onde está o clipe nasal, que é aquele ferrinho que o pessoal fala, né? Na verdade, é um pedaço de alumínio ou muito fino de aço, de latão, que aí a pessoa vai ajustar, né? Depende muito do material. E aí ela vai ajustar na parte superior do nariz para poder evitar que o ar entre por ali. Então utilizar esse clipe nasal como referência para identificar a parte superior, colocar a máscara no rosto e prender as alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas, né? E nunca cruzadas. Então aqui para cima e esse aqui para baixo. Quando você cruza, pode acontecer de sair do lugar, né? Porque aqui tem como referência a orelha, né? Quando você tentar cruzar isso aqui para cima um do outro, pode tirar do local adequado a máscara. Então aperte o clipe nasal com a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz, visando minimizar os espaços, né? Como eu já falei anteriormente. Puxar a parte inferior da máscara para que ela cubra a sua boca e seu queixo, e a máscara cirúrgica deve ser trocada a cada 4 horas, né? Ou caso esteja molhado ou com sujidade. Então, se observou que sujou ou que está úmida demais, né? Molhou, você tocou sem querer, então ela deve ser trocada. Isso a gente está falando no ambiente hospitalar, tá? Na rua a gente sabe que também deveria ser feito isso, né? Com as máscaras de pano, mas as pessoas elas não vão prestar muita atenção nisso no dia a dia. Elas não são profissionais de saúde, né? Eu acho que as pessoas já usando máscara na rua já estão ajudando, né? Porque já está evitando que você dissemine o aerossol, perdigoto, que você esteja, por exemplo, com coronavírus e não saiba, esteja passando, e também diminui a chance de você pegar. Mas o ideal é que a pessoa na rua troque sua máscara também toda vez que ela fique úmida ou toda vez que a máscara ela passa de 4 horas de uso, né? Que aí ela vai ficar úmida e vai permear mais fácil bactérias, fungos e o próprio vírus. Então, segurar, né? Aqui a gente vem mostrando a máscara de proteção respiratória N95 e a PFF2, né? Então, aqui vem falando para segurar o respirador com o clipe nasal próximo à ponta dos dedos, deixando as alças pendentes. Aqui na figura vem mostrando ao lado, ó, bem, né? Você coloca aqui a sua mão em cima do clipe nasal e aí o que vai acontecer? Você vai puxar, né? Encaixar o respirador e puxar o elástico por cima da sua cabeça, né, ficando lá para trás. Então aqui posicionar, né, uma das alças na nuca e a outra na cabeça. Então uma vai ficar lá pela parte da nuca, que mostra, e a outra na cabeça. E depois ajustar o clipe nasal, verificar a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa, né, que é você tentar respirar, soprar e ver se não está passando ar. Se estiver passando ar por ali, você vai ter que apertar mais essa máscara. E aí vem uma série de discussões, né, de pessoas que dizem que se usar máscara há muito tempo você vai ficar com sangue, né, vai ter acidose, que você vai ter problema respiratório, que você vai ficar mais fraco. Acontece que se isso fosse uma verdade, os profissionais de saúde que trabalham com Covid já estariam todos mortos, né? Porque tem muita fake news circulando por aí. E a melhor forma que você tem, mais barata de prevenção até agora, se não existe vacina ainda, é que você usar uma máscara e você evitar aglomerações. Então isso daí já ajuda bastante. Então isso aqui a gente vem observado, né, que a gente atualizou numa pesquisa que saiu semana passada, né, pelo Luke University Hospital, fala sobre o uso de máscaras
o aerossol, prevenção de aerossol, o uso da N95, né, que perde o efeito após 2 dias, né, apresentando falhas. Então a gente já sabia que uma máscara N95 ela não poderia ser utilizada há muito tempo, e o pessoal, né, em muitos hospitais, para ter contenção de custos, faz que essa máscara seja utilizada por 30 dias. Então ela não está mais conferindo a sua proteção, né? Assim como a máscara N95 com aquele respirador lateral também não tem uma proteção adequada para o uso dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que saber para poder fazer de uma forma adequada. Então, o que eu vou fazer, né? Se eu trabalho no hospital e não tenho recurso, eles não dão recurso. Então, muitas pessoas estão denunciando, né? Elas fazem denúncia nos conselhos regionais para ter o material. Não tendo material, o profissional, infelizmente, devido à crise, ele não pode se recusar a trabalhar. Então, tem que se virar conforme dá, né? Mas isso é uma coisa que a gente está numa batalha na linha de frente terrível, porque de um lado tem falta de recurso, do outro a pessoa precisa trabalhar. E aí tem que lidar também com a doença. Então, os profissionais de saúde merecem muito mais do que aplausos, né? Mas também serem reconhecidos e terem um salário digno pelo risco que correm, porque tem gente que está usando máscara sobre máscara, outros estão tentando utilizar materiais que não são, como é que eu vou dizer, regularizados, né? Que são aqueles que são os do mercado paralelo, que não conferem a verdadeira proteção, né? Então você imagina, se uma máscara N95 original, feito teste, depois de 2 dias de respiração ela já apresenta falhas, você imagina uma máscara genérica que não é nem original, que não é a verdadeira, né? Não que não seja o sentido da marca em si, mas que confira proteção, né? Que traga segurança para o trabalhador. Então não é possível que as máscaras sejam oferecidas por tantas vezes durante os turnos, então dessa forma é recomendável que a armazenagem dela seja feita em local adequado, evitando a contaminação. Então, sempre que a gente vai ver, não pegar na frente da máscara, né? Colocar dentro de um local adequado, um saco de papel, né? Um material limpo, ou um saco plástico que seja limpo, e deixar enrolado longe da umidade, né? Do calor e de local onde possa se contaminar. A gente está falando de material, tá certo contaminar, né? Quando a gente fala de pessoas é infectar, porque na televisão toda hora falam errado isso. Então a gente continuando falando dessas máscaras, a N95 e a PFF2, é indicada para procedimentos que geram aerossóis. Então a pessoa pode tossir perto de você ou ela simplesmente respirar porque está fazendo a nebulização, porque você está passando um catéter, ou até mesmo quando você está fazendo o exame de Covid nessa pessoa, né? Então quando coloca o cotonete, ele vai chegar lá na orofaringe, a pessoa ela pode tossir, né? E isso pode gerar um aerossol, então você tem que estar prevenido para isso. Então a máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada à face, né? Como a gente já falou, né? Que essas máscaras que tem por aí, que as pessoas utilizam na rua, ou as falsas N95, né? Que são largas demais, que tem um material de feltro e aí o pessoal já diz que é N95, elas não conferem essa proteção, né? E uma coisa muito importante que a gente ficou falando muito nesses slides antes, eu e os monitores e os bolsistas, era sobre o tempo do uso do material. Então a gente sempre ficou falando sobre isso e trazer informação para vocês o mais sensata possível, para não falar nada fora do padrão. Uma das coisas muito importantes é utilizar o que? Olhar o tempo que o fabricante indica para o uso daquela máscara, né? Então se ele diz que é uma semana, utilizar uma semana, né? Existem protocolos de cada hospital também, então vocês devem observar os protocolos de cada hospital, né? Para o uso de capotes descartáveis, para o uso de gorro e por aí vai, né? Porque existe um tempo também de uso daquilo ali. Então, por exemplo, a pessoa ela não pode ficar 24 horas, né? E depois já ficar mais um tempo utilizando o mesmo material. É isso que a gente observa, né? Mas aí o que acontece? Ela está extremamente contaminada lidando, né? No caso, a roupa dela está extremamente contaminada lidando com pacientes com Covid, né? Então tem gente tossindo em cima dela, tocando nela, respirando, e ela está ali com aquele material. Aí chega um momento que você não faz a troca também, ele vai ficar extremamente contaminado, e é aquilo que eu falei, você vai para um local trocar essa roupa, trocar esse material, e aí você vai e libera, né, partículas no ar, né,
partículas virais no ar. E tem estudos que mostram que a quantidade de partículas virais a partir de determinado número que vai causar a Covid, inclusive relacionada ao grau de exposição e tempo. Então, devido ao tempo de exposição que você tem às partículas virais e a quantidade de partículas virais, vai fazer com que você tenha a doença ou não tenha, ou se tenha de uma maneira menos agressiva, né? Então, a forma de uso e manipulação e armazenamento devem seguir as recomendações do fabricante, nunca devem ser compartilhados, né, os EPIs entre os profissionais, né? Isso parece ser óbvio, mas também tem que dizer, né? Então, me empreste a sua viseira aí. Não pode, né? Da mesma forma que a gente não vai pegar a máscara e passar para outra pessoa utilizar. Aqui falando da viseira, né, ou face shield, protetor facial, ele deve ser apoiado na testa e passar o elástico pela parte superior da cabeça. Então, no caso, o óculos, né, às vezes a gente tem, no caso dos óculos, a gente tem que colocar ele da forma normal, né? Pegar o óculos e colocar no rosto. Mas no caso da viseira do face shield, apoia na testa e depois, né, empurra para trás. Se tiver o elástico, você vai ajustar. Tem umas que não tem elástico, né? Já vem com umas presilhas onde você vai ajustar. Então, os equipamentos eles são de usos exclusivos, né, para cada profissional, responsável pela assistência direta nos covidários, né, que agora estão falando assim, né, os locais dos hospitais, que são para atendimento de pessoas com Covid, sendo necessária a higiene correta após o uso, caso não possa ser descartado, né, porque, por exemplo, o face shield, muitas pessoas elas vão passar álcool 70, né, que dá para ser reutilizado, não dá para ser reutilizado máscara, né, mas os outros que são materiais duros, que possam ser passar por uma descontaminação, né, que seria o nome correto, desinfecção com álcool 70, podem ser reutilizados. Então, sugere a limpeza de acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante, né. Hoje em dia a gente vê também na mídia e em outros locais aí, né, na internet, o uso de luz ultravioleta, né, spray aerossol para poder inativar o vírus, alguns tecidos específicos que podem matar o vírus mais rápido, né? E também alguns locais que podem ser colocados. Qual é o nome daquele metal, gente? Daqui a pouco eu lembro o nome, tô quase lembrando. É o que tem dentro do fio que eles colocam em locais que a gente toca também para poder o vírus morrer mais rápido. Né? Então, esse metal naturalmente mata o vírus. Então, a gente consegue ver vendendo essas fitas aí para colocar em tudo quanto é lugar. E é importante que a gente veja que existem várias estratégias, né? Enquanto não aparece uma estratégia final. Mas o trabalhador ele tem que se proteger de uma maneira adequada para poder evitar que ele leve também para casa e para as outras pessoas, né? Porque ele se protegendo, ele está evitando que leve essa contaminação para casa e para outros pacientes, né? É fio de cobre, lembrei que agora o cobre é utilizado muito. A touca, né? Ou gorro, ele deve ser colocado começando pela testa, né? E depois você deslizar abrindo, né, por cima da orelha e passar até a nuca. Adaptar a cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas. A gente sabe que tem vários materiais aí que são muito, né, entre aspas a palavra vagabundo, né, de péssima qualidade, que não vai conferir proteção praticamente nenhuma se você estiver num ambiente muito contaminado, né? Porque tem algumas toucas que a gente observa, né, que elas são muito finas, né? Elas são permeáveis ao vento. Então, se o vento passa ali, então partícula viral também passa. Então, muita coisa não é adequada para o uso, né? Então, adaptar na cabeça de modo confortável e o gorro, ele sempre que apresentar sinais de umidade, deve ser substituído por outro. As luvas, eu acho que a maioria das pessoas que já fizeram, né, ou estudaram disciplinas de fundamento, sabem que as luvas elas devem ser calçadas de forma que você pegue pela parte do punho, né, e estender até por cima do avental, né, sem que você contamine, quando a luva é para procedimento estéreo. Aqui a gente não está falando disso, mas
as luvas são colocadas dessa forma. Então, trocar as luvas sempre que for necessário, né, ou quando for entrar em contato com outro paciente. Trocar as luvas durante o contato com pacientes, se for mudar, né, de um local para o outro contaminado, né? Então, sempre que a gente vai mexer num local, né, foi lá, mexeu, né, fez, tanto que quando vai fazer o exame lá, você vai com cotonete coletar o material, aí você depois vai ter que trocar a luva para poder ir para outro paciente, cliente ou usuário, como queira o nome, né? Ou quando você mexe numa área contaminada, né? Infectada, melhor dizendo, ou uma área contaminada, que eu digo assim, a superfície contaminada, você também vai trocar a luva. Então, lembrando que muitas pessoas esquecem, mas prontuário é uma coisa extremamente contaminada, tá? E as pessoas esquecem disso. Então, nunca toque desnecessariamente superfícies ou materiais como um telefone, maçaneta, portas, quando estiver com luvas. As luvas não devem ser reutilizadas, né? O uso de luvas não substitui a higienização das mãos e sempre que possível você tem que fazer a higienização das mãos imediatamente após a retirada das luvas. Então, troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente, mudar a manipulação de uma área contaminada para outra área e as luvas, quando se danificarem, rasgar ou aparecer, né, que está muito molhada ou suja, você viu sujidade, você tem que trocar as luvas. Agora a gente vai falar da retirada do EPI, né, que é o momento onde o pessoal mais se contamina, né, mais se infecta, melhor dizendo, né? Contaminar é só para coisa. Toda hora eu estou falando isso errado. Então a gente e vamos falar também de quando devemos utilizar cada EPI, né, os tipos de precauções e problemas envolvidos no uso dos EPIs. Então, para a retirada dos EPIs, a gente vai fazer o inverso, né? Então, vamos tirar primeiro as luvas, depois o avental ou capote, os óculos e protetor facial ou protetor facial, a máscara cirúrgica, né? Ou seja, a máscara ela é a última, depois de todo o ambiente ali que você tirou aquilo tudo, jogou lá na lixeira, né? Ou no reservatório adequado se for reprocessar, né? Porque a gente pode também utilizar material para ir para centro cirúrgico, né? Os aventais que são reprocessados. Aí, quando você vai retirar, entrou em contato com pessoas que tossiram, respiraram, que você coletou material de vias aéreas, você vai retirar a luva, o avental ou capote, o gorro, depois o óculos ou protetor facial, a máscara de proteção respiratória. Então aqui vem mostrando, ó, segundo a OMS, então remover o EPI sob supervisão de um observador treinado e certificar-se que os recipientes para os resíduos infecciosos estejam disponíveis, né, na área que você vai retirar. Depois você vai realizar a higienização das mãos, né, ainda enluvadas. Depois você vai remover o avental para frente, tomando cuidado para não contaminar as mãos. E ao remover o avental, né, se ele for descartável, você vai descartar, né, vai jogar no lixo. Se não for, vai para outro local, né? Então, role para baixo sem tocar na área frontal, né, que vem mostrando um avental comum, nem é aquele avental que fecha o corpo todo, né? Então, desatar as costas e higienizar as mãos ainda enluvadas. Como é que é feito isso? Com álcool 70. Depois, ó, remova a cobertura da cabeça e do pescoço, né? Então pode ser um gorro, né? Pode ser o próprio macacão, que aqui vem mostrando aquele macacão, né, inteiriço, de corpo inteiro. E depois você vai começar, né, retirando, né? Sempre tem que tomar cuidado com o rosto, né? Então você vai tirar sempre de uma forma que você não toque ou evite tocar no seu rosto. Lembrando que toda hora você vai fazer a higienização das mãos ainda com luva. Então, recapitulando, né? A gente sempre tem que tirar de trás para frente. A cada item tem que passar álcool gel nas mãos, com todas as etapas que a gente viu de higienização das mãos. Não é simplesmente passar o álcool assim igual o pessoal passa na rua, não. Porque a gente está falando de profissionais de saúde, então vocês sabem que são, conforme tem 7 etapas de esfregação da lavagem das mãos, tem 7 etapas de esfregação passando o álcool gel. Senão você não vai conferir uma proteção. Aí remove o macacão, né, e o par de luvas.
Então, aí vem mostrando aqui o desenho, né? Você vai tirar o macacão, você tira todo o macacão até embaixo, você continua de óculos e máscara, e aí você vai depois retirar, higienizar as mãos novamente, e aí você vai retirar aqui a proteção ocular. Aqui, repare que ele fala, remova o macacão e o par externo de luvas. Por quê? Porque geralmente as pessoas que vão para o covidário, ou vão cuidar de quem está com Covid, tem 2 pares de luvas. E a gente está passando o álcool em cima daquela luva externa. E aí a luva interna é que você vai tirar a proteção do rosto e máscara, né? Então, higieniza a mão de novo e depois cuidadosamente as luvas com a técnica para não se contaminar. Entenderam agora por que todo mundo se contamina no momento de aparentamento e desaparamentar? Por quê? Porque é a falta de material, o uso de material inadequado, você não utiliza 2 luvas, não passa um álcool no momento que tem que passar, a cada etapa não é respeitado a direção para a retirada do EPI, e aí o que acontece? As pessoas acabam se contaminando a pele ou se contaminam por aquilo que eu falei para vocês, que pode fazer isso tudo aí, mas se o ambiente não tiver um fluxo de ar contínuo, não for ventilado, como são locais onde as pessoas estão no repouso ou estão no expurgo com pouca ventilação, a quantidade de partícula viral ali é tão grande que as pessoas vão respirar vírus, porque foi suspenso no ar, né? Aqui vem mostrando, ó, que as botas de borracha, né, caso tenha, aí depois higieniza a mão de novo e aí remova cuidadosamente as luvas. Aqui são as últimas, né, o último par de luvas, e aí aquela técnica que todo mundo já conhece, né, puxa pelo meio aqui sem tocar e depois você vai com o dedo na parte inferior da outra parte, uma luva fica dentro da outra e ela vai para a lixeira. Então isso é segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu não sei nem se tem, a gente tem o link aí, mas depois a gente pode enviar também. Então as luvas, né, mostrando aqui, isso que já foi demonstrado anteriormente, né, segurar a parte externa da luva, né, pelo pulso, né, e aí retirar essa primeira luva, afastando-a do corpo, e depois você vai fazer isso colocando a ponta dos dedos, né, na outra luva. Agora você está com a mão sem luva, mas você toca na parte interna, onde não... Essa figura aqui ela ficou muito mal feita, né? Porque na verdade você tinha que tocar aqui na parte por dentro da luva, não aqui que tá parecendo que é por fora. E aí você vai fazer tipo que uma luva vai pegar a outra e aí você vai para longe do seu corpo e jogar isso na lixeira, né? Fica assim, como se fosse um saquinho. Então vira a segunda luva do avesso enquanto inclina para longe do corpo, deixando a primeira luva dentro da segunda. Descartar as luvas na lixeira, não reutilizar as luvas. Lave as mãos com água e sabão. Agora finalmente você vai lavar com água e sabão e depois você vai passar álcool a 70. Então isso é uma coisa importante também. E o capote, o avental, né, mostrando aqui que a gente tem que soltar as amarras de cima, empurrar pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas na parte interna do avental, né? Isso quando vai treinar muito a utilização de roupas, né, esses EPIs no centro cirúrgico, a gente aprende. Então da mesma forma lidar com essa coisa. Então essa figura 2 aqui, ela já mostra aqui, tá vendo? Tocando na parte interna, né, e retirar o avental pelo avesso. Então dobrar e enrolar, formando uma trouxa, e descartar no recipiente adequado, né? Sendo descartável, vai para a lixeira. Então lave as mãos com água e sabão e higienize com solução alcoólica 70%. Já saiu até reportagem essa semana também falando que estão falsificando o álcool a 70%, né? Então o álcool não é a 70%. A gente já está com tanto problema, mas o brasileiro consegue fazer de tudo para ganhar mais dinheiro. Então o gorro, né? Para retirar o gorro, né? Ele mostra ali na parte central superior, sem tocar nos cabelos, né? Você puxar o gorro para trás, né? Então você repare que não vai vir para frente do seu rosto da mesma forma que ele não vai tocar na sua pele. E depois higienizar, né? Lavar com água e sabão ou passar álcool gel. Todas as etapas a gente pode perceber que tem que passar o álcool gel ou lavar as mãos, né? E o ideal é deixar para lavar no final, né? Porque senão a quantidade de lavada você vai dar na mão, você vai ficar sem mão, né? Óculos de proteção, né? Remover pela lateral,
né, ou pelas hastes, considerando a parte frontal, que ela é considerada contaminada, né? Lembrando aí, material é sempre contaminado, e quando a gente passa álcool, a gente faz a desinfecção do material, né? E em pessoas, gente viva, é infecção, e aí a gente faz a antisepsia passando álcool, né? E as pessoas falam isso errado direto. Por isso que o nome é antisséptico. Antisséptico bucal, antisséptico co-antisséptico, porque a gente está passando em pessoa, gente viva. Então se faz antissepsia em gente viva que está infectada, né? Em coisas a gente fala de contaminação, né? E a gente faz essa limpeza, descontaminação, né? Chamada de desinfecção. Então a limpeza ou desinfecção deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante, né? Então a máscara, da mesma forma que a gente colocou, né, a gente vai agora fazer as etapas ao inverso, né? Retirando ali o laço inferior, depois o laço superior, e descartar na lixeira e lavar a mão ou passar álcool a 70. Então agora falando das duas máscaras mais famosas nesse momento, aí 95 é PFF2, de novo, né? A gente vai segurar com elástico, né? E com você vai pegar e remover o elástico, né? Segurando na parte de cima da máscara e puxando o elástico para frente e longe da sua cabeça. Você tem que dar um apoio na máscara para a máscara não virar quando você for puxar esse elástico. Mas você não pode tocar na máscara com a mão suja, né? Contaminada, não, com a mão infectada, ou com sujidades. Porque o que acontece? A mão ali no caso já está com álcool, né? A gente passou álcool a 70. Então, porque essa máscara ela vai ser reutilizada, né? Porque é o que a gente está observando. Então, remover a máscara segurando pelos elásticos, né? E tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna. Acondicione a máscara em um saco ou envelope de papel com elásticos para fora, para facilitar sua retirada posteriormente. Tem alguns vídeos na internet que mostram as pessoas fazendo com folha de papel, proteção na N95 e tudo mais. Mas tem que lembrar que tem que estar descontaminado, aquilo tem que estar limpo, né? Porque você não pode pegar um material que estava no local cheio de partículas virais ou de outras coisas e contaminar a sua máscara. Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada. Se você tiver o saco e esse saco plástico, né, inclusive eu até falei isso no início, né, para não me contradizer, quando eu estava falando daquelas máscaras que a pessoa poderia guardar, são as máscaras de uso comum, que a orientação geral é que você guarde num saco plástico para você utilizar depois, nunca colocar em uma superfície, né? Já a máscara N95 e a PFF2, a recomendação que o fabricante dá é para não colocar num saco plástico, e sim colocar num saco ou de papel ou um local onde ela não possa ser contaminada. Agora, se a máscara ela já está úmida com a sua respiração, né, a sua umidade da sua respiração, ela vai para o saco plástico ou de papel, tanto faz, ela vai se contaminar no ambiente onde ela estiver, né? Se seu saco estiver limpo, né? Esse saco que você vai utilizar, seu saco foi até engraçado, né? Se o saco plástico ou de papel estiver limpo, né? E ele for um ambiente seco, não vai ter problema, né? Lave as mãos com água e sabão e higienize com solução a 70. Então, quando deve utilizar cada EPI? Então, as escolhas do EPI é baseado nos tipos de precaução, né? Então, uma precaução padrão, então utilizada para todos os pacientes, né? Então, sempre higienizar as mãos, utilizar luva e avental, óculos e máscara, e sempre ter por perto uma caixa para a colocação do pérfuro cortante, né? Quando a gente tem precaução de contato, né? Quando a pessoa ela tem alguma bactéria resistente ou quando ela tem alguma doença contagiosa, a gente tem que utilizar, né? Aqui vem até falando outros exemplos: a varicela, infecção de pele, secreção, curativo, impetigo, herpes zoster, né? E pessoas com imunossupressão, para você não levar para ela nenhum tipo de bactéria, vírus, etc. Então, higienizar as mãos, utilizar avental, luvas, e ela vai estar provavelmente isolada, num quarto isolado. Precaução para gotículas, né, que a gente pode também considerar agora aqui, né, o mais adequado para a Covid-19.
né? Que as pessoas elas podem falar próximo de você e você pegar. Então, meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, covid, né? Então, assim, higienizar as mãos, utilizar máscara cirúrgica e quarto privativo. E aí vem mostrando, né, que a gente sabe que a máscara cirúrgica pode ser utilizada no ambiente ambulatorial, mas que se a pessoa tiver condições, estiver num convidário, ela vai ter que usar a N95 e a outra que a gente já falou, a FF2. Então, sempre higienizar as mãos, utilizar máscara cirúrgica profissional, paciente durante o transporte, sempre quarto privativo, isso aí segundo o manual da Anvisa. E manter a distância mínima, né, entre os leitos, né, e também evitar o excesso de contato com o paciente, fazendo somente aquilo que for necessário, né? Como a gente já falou, que a gente está vivendo um racionamento, né, de uso de EPIs. Então, precaução para aerossóis, né? Higienização das mãos, a PFF2, o N95, máscara cirúrgica, quarto privativo. Então, a problemática envolvida que a gente observa, principalmente o uso dos EPIs, né, que os próprios profissionais falam, né, é isso aí, a falta de EPIs nos hospitais em todo o Brasil e no mundo mesmo, é uma escassez mundial, a exposição dos profissionais de saúde, né, a alta contaminação do ambiente, né, e a alta infecção que esses profissionais podem ter, né, os profissionais de enfermagem são os mais expostos. O governo federal tomou algumas medidas para que os EPIs e outros insumos de saúde não fossem exportados, né, que eles ficassem no país, mas a gente vê que a logística de distribuição disso ainda fica muito abaixo do esperado e necessário, né, para poder atender todos os municípios. Então a gente viu que há um método de vestimenta e retirada adequada para todos os EPIs, né? Os EPIs são de extrema importância para a proteção dos profissionais de saúde e dos indivíduos em geral. A gente viu que existe um plano da OMS para a utilização racional dos EPIs, né? A pandemia ela implica em novas práticas de organização dos serviços dos profissionais de saúde e existem cartilhas e documentos que orientam esses profissionais para a utilização de EPI. Junto com o certificado de vocês, eu vou ver se eu consigo localizar o link da OMS que fala sobre o o uso, né? A colocação e a retirada dos EPIs. Aparamentar e desaparamentar. É difícil falar isso. Então existem cartilhas que mostram isso. Uma delas eu coloquei aqui e eu vou tentar enviar para vocês daqui a pouco. Aqui algumas referências, né, da nossa discussão de hoje. Aqui o nosso grupo, né, do projeto de ensino e saúde da universidade, a gente já completa hoje, se eu não me engano, acho que é o nosso 22º ou 21º curso, mini curso, né? Então a equipe toda aí ajudando, e agradeço a todos os monitores e vocês que ficaram aqui até agora. E vou olhar aqui para ver se tem dúvidas. Vou parar a apresentação. Então a gente tem algumas coisas aqui, os formulários não esqueçam. Colocar álcool 70 em spray do lado de fora da máscara N95. Então, tem algumas pessoas que estão fazendo isso realmente, colocando, né, a Roseli pergunta, o álcool 70 do lado de fora. Isso é possível ser feito sim, tá? Esse álcool 70, só que tem que tomar um cuidado muito grande que eu expliquei para vocês. Se as pessoas estão falsificando o álcool, se você pega um álcool a 45 e você põe numa máscara, você acabou com a sua máscara, você invalidou a sua máscara. Tá? Então, assim, tem que ser álcool a 70 mesmo para poder dizer que ele está fazendo o real efeito que ele deveria estar fazendo ali de matar, né, esses vírus e bactérias pelo lado de fora da máscara. Tá? Então, muito obrigado aí, ó. A Alessandra está falando, mais alguém? Não conseguiu preencher? Passa o nome depois aqui, deixa o nome para a gente poder pegar o nome de vocês para o certificado. Muito obrigado, Aline. Qualquer coisa vocês podem mandar e-mail de sugestões de tema também. Aí a Isoc aí está sempre aí, né, participando também com a gente. 90 pessoas, eu não sei nem quantas pessoas participaram, mas agradeço vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem depois mandar para mim, que eu respondo. Um abraço.